E aí, tudo bem com vocês? Eu espero sempre que sim. Eu sou Beto Campo e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Bom, depois de um tempo, voltamos aqui com o RH Responde Sem Filtros, a parte 4. Para você que não viu a parte um, 2 e 3, confere aqui no meu canal de vídeos, você vai ver muita coisa legal, muita dica legal, e o RH Responde, onde eu retorno para vocês, eu dou o feedback, ou seja, respondo para vocês todas as dúvidas que vocês me perguntam pelas redes sociais, aqui pelo YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. As dúvidas, questionamentos, enfim, e tudo sem filtro. Claro, perguntas que ofensivas, coisas dessa forma a gente descarta, até porque não é nosso propósito dar atenção a esse tipo de situação. Mas felizmente também esse tipo de situação não tem ocorrido e isso é muito bom. Significa que as pessoas entenderam aí o propósito do canal, pelo menos é o que parece, e estão fazendo perguntas coerentes. Algumas de questionamento, sim, e eu não tenho problema em responder, vou trazer aqui para vocês algumas delas, outras bem pertinentes ao contexto do trabalho, sobre desenvolvimento pessoal e profissional, que podem esclarecer dúvidas que podem ser até a sua aí também. Então vamos fazer isso daqui, vamos responder para vocês, e eu espero que atenda aí a necessidade e continue enviando as suas perguntas, continue enviando as suas dúvidas e informações, a gente vai sempre responder. Aquilo que sair da minha seara de trabalho, que eu não tiver um conhecimento aprofundado, a gente direciona um profissional aí adequado para que possa estar respondendo para vocês, tá bom? Então vamos começar. Bom, vou ler aqui, separei uma quantidade de perguntas para que o vídeo também não fique muito extenso, que seja ruim para quem estiver assistindo, tá bom? Então a gente, quanto mais for acumulando perguntas, chegar a uma certa quantidade, eu volto a fazer um novo vídeo para vocês. Duvido que você não erre. Suas dicas são legais, mas você deve fazer boa parte de tudo que fala. Incorreto. Eu praticamente evolui muito, e isso não é arrogância da minha parte, tá? Eu evolui muito porque tenho autoconhecimento, falso autocrítica. Eu procuro entender as minhas limitações e entender todo o conhecimento que tenho para aplicar da maneira correta nos treinamentos, palestras, consultorias, assessorias que faço, ou para o meu desenvolvimento pessoal também, não só profissional. Isso faz com que eu pratique exatamente aquilo que falo. Mas isso não me impede, não significa que eu não erre, que eu não cometa equívocos daquilo que eu possa estar direcionando a outras pessoas. Até porque eu sou um ser humano em constante evolução, convivo em sociedade com outras pessoas e as outras pessoas podem me tirar, por exemplo, de um equilíbrio emocional, podem fazer com que eu cometa atos incorretos achando que estou fazendo certo, posso estar praticando ações que, por mais de boa intenção que seja, pode estar ferindo a liberdade e a expressão de alguém, e eu tenho a responsabilidade e a obrigação de corrigir isso, até porque tenho autoconhecimento e ensino outras pessoas a serem melhores aí na sua questão de vida, ensino gestores a ter gestão de pessoas. Então, ou seja, diferente aí do que você está me perguntando, eu não pratico de maneira incorreta. Pelo contrário, seria até hipocrisia da minha parte para falar uma coisa e praticar outra. O que eu faço é sempre praticar aquilo que eu indico para outras pessoas, faço de maneira sensata e correta, mas não estou livre, eu estou passível de errar também, e erro. Quando eu erro, já faço autocrítica, já penso rapidamente no erro que cometi. Se ofender outra pessoa, peço desculpa, se não, procuro evoluir para que eu não cometa mais aquele erro e volte a aplicar de maneira sensata. E isso vai acontecer, por mais evolução que eu tenho quase 20 anos de trabalhando com recrutamento e seleção, com treinamento e desenvolvimento, RH estratégico, desenvolvimento pessoal e profissional, gestão de pessoas, ou seja, é um âmbito que eu lido constantemente com a questão comportamental. Então, são evoluções que eu tenho diariamente e vou continuar a ter porque é meu trabalho. Em contrapartida, isso não me impede de errar, isso não me impede de cometer equívocos na vida e o que é mais importante, o que eu indico para vocês aí que estão me assistindo e para você que fez a pergunta, aprenda com o seu erro, corrija para não errar novamente. E aí que é o ponto de desequilíbrio do equilíbrio. Se você comete o erro e continua cometendo, faz 1, 2, 3, 10 vezes, você tem que corrigir. Errou uma vez? Entenda, vê por que você fez, se o erro foi seu, foi de outra pessoa, como você pode lidar com isso de uma melhor forma, tá bom?
A segunda pergunta. O que você acha desses softwares de RH? Legal. Eu tenho bastante vídeos aqui no canal que eu falo dessas evoluções tecnológicas, da inteligência artificial, como isso tem interferido bastante nas relações de recursos humanos e nos departamentos de recursos humanos das empresas. É claro que isso é importante, é claro que o software ajuda, é claro que a tecnologia vem para otimizar, facilitar e preparar muito mais campo para que os resultados sejam melhores do que os praticados atualmente. Então é claro que os softwares são positivos. O que eu bato constantemente de maneira a se tornar até uma oposição em alguns momentos com o software é que se a empresa tem e já utiliza, eu dou a orientação que eu vou passar para vocês agora. Se a empresa não tem, eu recomendo que continue a não ter e prepare primeiro as pessoas. Então uma coisa vai estar casada com a outra. Então vamos lá. Para que você tenha uma ferramenta de trabalho que ela funcione como um facilitador para você, que otimize seu trabalho, que reduza custos, e essa ferramenta exista através do input de dados, ou seja, que ela seja alimentada pela questão humana, o profissional que está à frente tem que estar preparado para inserir esses dados, e não só inserir, mas saber quais dados estão sendo inseridos, e isso não tem ocorrido. Você pega testes, por exemplo, de empresas de nome no mercado para recrutamento e seleção, que através de um algoritmo, pelo teste psicológico, pelo teste de raciocínio, enfim, te eliminam, por exemplo, de uma vaga profissional. Eu tenho vários colegas que já contaram situações assim, que me deram como case, que até eu gravei vídeos no canal. E são pessoas que eu tenho absoluta certeza que estavam aptas ao cenário. Citei até, talvez até num RH Responde anterior também, de um amigo que é analista contábil, e é um cara ótimo, ele serve para ser um contador facilmente. Tem habilidades, tem a carteirinha, tem o Conselho de Regional de Contabilidade, ele pode ser, porém ele não teve uma oportunidade ainda, e ele é eliminado às vezes do teste porque fala, olha, você não está compatível, não está aderente ao cargo. Então, são questões assim que você deixa de conversar olho no olho, que você deixa de entender o ser humano, deixa de compreender o que ele pode te oferecer. E muitas vezes por um dia infeliz, por uma resposta infeliz, você elimina ele do teu processo seletivo. E isso ocorre constantemente, tá? Porque eu escuto históricos, as pessoas comentam comigo, tanto em redes sociais como no dia a dia. Claro, deve ter pessoas ali que realmente precisam se preparar um pouco mais, precisam treinar, evoluir profissionalmente, para que possam concorrer a um cargo e às vezes ficam infelizes e insatisfeitos por não terem sido chamadas. Mas existe muito disso. Um outro ponto, avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho hoje que existe através do software é colocado informações ali de um funcionário e o cara deixa para avaliar daqui a 6 meses com aqueles dados, ele mesmo não acompanha. Por mais que ele está vendo no dia a dia o que acontece no comportamento, o que pode ter interferido no desempenho, ele não cita. E aí ele cobra por aquilo que ele cobrou há 6 meses atrás, sem levar em conta aquela evolução ou aquela parada do profissional. Então isso tem que ser avaliado. E isso é o quê? Olho no olho, é o mecânico, é o contato. Recursos humanos é humano, é o contato físico. Você pode ter uma ferramenta tecnológica, um software para poder otimizar, mas você tem que ter a relação humana. Você não pode simplesmente colocar aquilo lá e fazer outra coisa e largar. E deixar que a máquina faça aquilo por você. Você tem que saber alimentar o que você alimenta, o que você insere de dados ali que vão ser relevantes para uma análise futura, ou até da própria ferramenta. E eu tenho certeza que isso não tem sido feito de maneira concreta por alguns profissionais. E isso interfere no resultado do quê? Da empresa. Então esse é o meu ponto quanto aos softwares. Não sou contra, entendo como relevante, importante, mas deve-se haver cuidado ao aplicar. Outra pergunta. Beto, é certo a empresa atrasar o pagamento das comissões? Sou vendedor e dependo disso. Claro que não. É absolutamente incorreto e a empresa deve cumprir com seus deveres e obrigações da mesma forma que você, empregado, deve cumprir com seus deveres e obrigações. Há um contrato de trabalho e isso deve ser praticado. Há muitas empresas que inadequadamente, mas até por questões da CLT ser muito complexa em relação a custos, a oneração, acabam pecando e pagando comissões por fora. Fazem ali um salário fixo em folha de pagamento e pagam esse valor por fora, que é incorreto. A
já está fora da lei, é inadequada a questão da legislação trabalhista, mas a gente acaba até compreendendo por que isso acontece, porque se ele colocar em folha, onera tanto que ele acaba tendo que demitir funcionário ou abaixar o salário fixo, enfim. São um monte de problemas aí que a gente pode debater em outro momento. Mas, se a empresa combinou com você de pagar na data X, ela tem que pagar na data X. Se ocorreu um problema, alguma situação que fez com que houve atraso, a empresa tem que te comunicar, explicar, e se todos estiverem de acordo, vão aceitar aquela data. Não simplesmente protelar, falar, olha, vai ser pago hoje, pode ficar tranquilo que vai ser pago hoje, e empurrando com a barriga até o dia que a empresa, por boa vontade própria, resolver pagar. Tá? A lei trabalhista te protege disso. Você pode sim procurar o Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia, você pode procurar um advogado para resolver isso, que está incorreto, tá bom? A legislação trabalhista te protege, a empresa tem que te pagar tudo conforme combinado, da mesma forma que você tem que cumprir tudo da forma combinada diante do seu contrato de trabalho junto à empresa, tá bom? Isso não pode ocorrer, claro, como você disse, né? Você depende disso, você tem contas para pagar, você tem a sua família para sustentar, você tem alguns seus compromissos, enfim, e você precisa do dinheiro na data que foi combinado. E reitero, se a empresa teve algum problema ou não pôde pagar, simplesmente ela tem que avisar e chegar no entendimento com o funcionário para que haja aí um equilíbrio, um bom senso em determinada situação. À medida que isso vira recorrente, ou situações que eu já ouvi em empresa, que, por exemplo, a pessoa do financeiro não gosta de uma pessoa, paga a comissão quando quiser, deixa para pagar por último. Né? Isso é só gravar, é só documentar e comprovar que isso daí dá um bom processo trabalhista aí, tá bom? Isso também é assédio moral. Vamos lá. Como eu mando meu chefe tomar sem ser demitido? Olha, você ofender seu chefe, por mais que você entenda que tem motivos para isso, por mais incorreto que ele seja, você está perdendo a sua razão. Tá? Você está agindo de uma maneira inadequada. Você não deve mandar seu chefe para lugar nenhum, não deve ofender de maneira nenhuma, pelo contrário. Se ele está ultrapassando os limites, está agindo de uma maneira incorreta, você tem que tentar sentar e conversar. Se você já tentou isso, ou compreende que o diálogo ali é impraticável, você tem que procurar alguém que é superior a ele, ou seja, o gestor do seu gestor, explicar a situação e tentar resolver isso da melhor forma possível. Ah, mas Beto, pode ter retaliação, esse gestor do meu gestor também é igual a ele, ou protege ele, ou às vezes acontece até com o dono da empresa, ou a dona da empresa, que protege o gestor inadequado, porque tem relações pessoais, amizades, enfim. E isso interfere e não vai resolver. Se você tem essa certeza e compreende que isso não vai acontecer, você tem alguns caminhos lógicos a serem tomados, tá? Primeiro, ou você aceita o cenário, tenta lidar com a adversidade da melhor forma possível e faz o seu trabalho e vai conduzindo, ou você conversa, conforme eu falei, esclarece isso da melhor forma possível, se entende que isso é impossível de praticar pelos exemplos que eu te dei, o melhor caminho é você procurar um outro local para trabalhar, uma outra empresa onde tem um gestor mais participativo, mais flexível e que faça, dentro dos moldes naturais, uma liderança mais democrática, onde ele possa ouvir e falar também, e vocês possam chegar num consenso melhor, tanto de relacionamento profissional, quanto para o que a empresa necessita, como política, como planejamento, como estrutura de cultura organizacional. Beto, você conhece algum advogado para indicar? A empresa que eu trabalho não está depositando meu fundo de garantia. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, tá? Isso também cabe uma denúncia no Ministério do Trabalho. A empresa tem sim que depositar teu FGTS corretamente e dentro daquilo que é legal e necessário para que você possa ter as condições de trabalho. Ou seja, está na legislação, está no seu contrato de trabalho ali, principalmente via CLT. Tá? Se a empresa não está fazendo isso, a melhor forma é você procurar o seu gestor, explicar o cenário e tentar resolver isso. Mostrar por que está acontecendo, questionar e tal. Se os argumentos não forem plausíveis, tá? Ou até o seu departamento financeiro, de repente, você pode sim procurar o Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia, porque isso tem que ser depositado e a empresa vai ser obrigada a depositar tudo que foi atrasado e com multa. Veja bem, com multa. Se você pretende procurar um advogado ou uma advogada para isso também, você também pode recorrer isso, você pode até praticar uma rescisão de trabalho indireta, tá? Questionando, abrindo um processo trabalhista na justiça e executando isso de uma forma concreta para que você receba o que ele é de direito. E a empresa também vai ter que pagar os atrasados e com multa.
A empresa tem sim que pagar o FGTS, tá bom? Isso é lei. Questão quanto advogada, sim. Tá? Conheço a doutora Gabriela Alberto no Espírito Santo, conheço a doutora Bianca Miller aqui em São Paulo. Posso indicar para vocês que são grandes profissionais. Entre em contato comigo, tá? Manda lá no meu Instagram, no direct, o seu e-mail, tudo, e a gente volta a conversar sobre isso, eu te passo o contato, tá bom? Você acha que o RH vai acabar? Não, não acho. O RH não pode acabar e não vai acabar. As relações humanas continuam persistindo, vai um pouco na pergunta que eu respondi anteriormente, tá? É necessária a existência do RH porque essa relação, esse contato humano tem que ocorrer. Por mais que exista inteligência artificial, por mais que existam softwares, aplicativos que facilitem e otimizem a vida profissional do RH, esse contato, o input de dados, a relação humana tem que existir. O RH não pode acabar porque necessita se haver essa relação de diálogo, de entendimento, de compreensão, de entender os motivos da outra pessoa e saber muitas vezes mediar conflitos, gestionar pessoas, gestionar equipes, ao qual a relação de uma pessoa física, de um ser humano, é necessário. Então minha resposta é não, o RH não vai acabar. Pode haver, sim, como já está havendo, uma mudança de panorama em relação aos cargos, a atividades, pode haver uma diminuição no mercado de trabalho da busca de alguns profissionais, porque alguns dados vão ser inseridos por uma única pessoa, evitando que 3 ou 4 pessoas façam isso, por exemplo, mas acabar de fato eu acredito que não. Uma próxima pergunta. Vi que você tem vídeos aqui no canal falando de filmes e livros. O que mais indica como aprendizado? Bom, eu acredito que você está falando quando você fala o que mais indica, né, como aprendizado, você fala qual dos dois. Eu creio que seja isso, eu entendi dessa forma. Isso é muito relativo, depende muito da pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do audiovisual, eu aprendo mais através do audiovisual. Eu leio livros, eu gosto de ouvir as pessoas falando, mas eu aprendo muito mais através do vídeo, do filme. Porque eu estou vendo, ouvindo e compreendendo e interpretando. Na questão do livro, eu aprendo também. Só que o livro você gera a imagem, você cria a imagem na sua mente, imaginando o que pode ser conforme os seus princípios e valores. E isso nem sempre pode ser o caminho 100% adequado ou de certa compreensão. Então, é muito relativo. Eu te recomendo que utilize filmes, utilize vídeos tutoriais no YouTube, como os nossos aqui no canal, que falam sobre RH, gestão de pessoas, venda, negociações, enfim, atendimento ao cliente, RH estratégico, e também compreenda palestras físicas, treinamentos, workshops, feiras, eventos, utilizando sempre os livros e filmes. Você vai compreender naturalmente qual desses panoramas aí é o que te atende mais, e aí você mergulha de fato nesse cenário, tá bom? Você fala muita coisa legal, mas te acho metido. Não, eu não sou metido. Nem sou soberbo, nem sou arrogante. Você pode ter certeza absoluta disso. Eu sou uma pessoa extremamente flexível, utilizo a empatia como uma ferramenta de vida, procuro ser simpático. Me perdoe se em alguns momentos, em alguma fala, alguma coisa, eu posso não estar transmitindo isso. Não é a minha intenção, não é meu propósito. E quando eu falo, né, com determinação sobre um assunto, com convicção, é porque eu tenho a certeza do que eu estou falando, independente de estarmos lidando com um ser humano, com relações heterogêneas, eu compreendo que aquele caminho vai dar o melhor resultado, até porque já foi praticado, até porque eu já ofereci como solução para empresas. Então, entenda isso, por favor, como determinação, e nunca como arrogância, ser metido, como soberba, não é o meu propósito e eu não sou assim, tá? Isso é determinação. Quando você tem um foco, quando você é determinado em algum assunto, algum tema, e você está convicto, tem autoconhecimento e tem conhecimento externo do que está falando, certamente você vai ser mais incisivo, você vai ser mais firme, porque sabe que aquilo vai funcionar, que aquilo vai dar certo. Então é isso que eu passo nos meus vídeos. Me perdoe se te passou uma imagem aí talvez inadequada, mas não é isso. Tá? Então procure mudar a visão e ver o formato do nosso trabalho de outra maneira. E para terminarmos, o que você acha de ser empreendedor no Brasil? Fácil ou difícil? É difícil devido a impostos, a leis, a confusão que existe no mercado,
a confusão que existe nos relacionamentos entre as pessoas, preços, produtos, serviços, comportamento, que a gente trata bastante isso no canal. Então é difícil ser empreendedor no Brasil. Então, acompanhe as lives que eu tenho aqui no canal, que eu converso com outros empreendedores, você vai ver as dificuldades. O que eu não concordo, e que é muito falado, é tratar esse sofrimento, essa dificuldade, essa adversidade de ser empreendedor como um vitimismo e como algo complexo. Não é fácil não, é muito difícil. Isso eu não concordo. De fato, temos que assumir, conforme eu falei, é difícil ser empreendedor no Brasil. Mas, se você tiver determinação, se você tiver garra, se você tiver empenho, se você não desistir, se você for para cima, procurar ser crítico consigo mesmo, analisar os seus detalhes, ver o que está fazendo, o que está deixando de fazer, como funciona seu mercado, como trabalha seu concorrente, como lidam as pessoas que consomem o seu serviço ou o seu produto, eu tenho certeza que esse processo de dificuldade vai ser muito mais fácil. Ele não vai ser tanto um problema, vai ser uma adversidade que você consegue superar. E não algo que você fica mastigando, vitimizando e cuidando como se fosse o fim do mundo. Tá bom? Então, pense bastante nisso. Tenho bastante vídeo aqui no canal falando também sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. São algumas perguntas que vêm aí pelas redes sociais e a gente tenta atender a todos, responder e dar feedback de uma maneira sensata, correta e coerente para que possa ajudar todas as pessoas. Esse é o RH Responde Sem Filtros, parte 4, logo virão outras, e continue acompanhando o nosso trabalho. Convido você a inscrever-se no canal, fica aqui embaixo, e desse lado aqui, deixa seu like, coloca seu gostei no vídeo. Quando você faz isso, é claro que você ajuda meu trabalho, mas também o YouTube entende que o vídeo é legal, que o canal é legal, e divulga esse trabalho aqui para outras pessoas. Outras pessoas que precisam, às vezes, de uma dica, de uma informação muito parecida com o que vocês enviam para mim, poderão ser ajudadas. Então, compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.